Pessoal, boa noite. Aqui eu estou falando diretamente do PhD Cursos, certo? Estamos iniciando uma matéria isolada de Química, uma matéria bem fácil para vocês entender. Vamos tentar facilitar ao máximo a vida de vocês nessa disciplina, tá ok? Vamos tratar aqui sobre o assunto de substância pura e mistura, certo? Um assunto que está no nosso dia a dia. Todos os dias que a gente passa na rua, a gente vê uma substância pura, uma mistura. Na nossa cozinha também, nós conseguimos ver muita mistura. A mamãe, o papai conseguem fazer muitas substâncias puras ou mistura dentro da nossa cozinha, tá ok? Uma substância pura é a substância simples, é a substância que está no nosso dia a dia, como o SO2, como a água, é uma substância pura, certo? A partir do momento que eu junto ela com outra substância, eu vou passar a ter uma mistura, certo? A união de duas substâncias eu vou ter uma mistura. Então, tratando de substância pura simples, vai ser aquela que apresenta um único tipo de molécula, certo? Na sua estrutura, certo? Então, vamos anotar aqui, ó, apresenta um único tipo de molécula. Molécula, certo? O que seria uma molécula? O que seria uma molécula? Tratando de miúdos, certo? A molécula é a união de vários átomos, certo? Exemplo, quando eu tenho, vamos supor que eu tenho H2O. Isso aqui seria uma molécula, certo? Porque eu tenho um átomo de hidrogênio e tenho um átomo de oxigênio. Eu estou tratando de uma molécula. Unir dois átomos, eu tenho uma molécula. Tá ok? Certo? Exemplo. A gente tem um exemplo. A gente vai ter o H2, certo? Formado por dois átomos de hidrogênio. O O2 formado por dois átomos de oxigênio. O O3 formado por três átomos de oxigênio. E Cl2 formado por dois átomos de cloro, certo? Todos esses aí são exemplos de substância pura. Todos podem ser encontrados no nosso dia a dia, certo? Substância pura composta é aquela formada também por um único tipo de molécula. Porém, essa molécula vai ter vários tipos de átomos dentro dela, tá ok? No caso, o H2O. Um H2O é uma substância pura, não é isso? Só que ela tem dois tipos de átomos, Então, ela passa a ser uma substância pura composta, no caso dela. Então, anotando aqui, apresenta um único tipo de molécula. Um único tipo de molécula formada por vários átomos. Exemplo que eu vou ter, exemplo, H2O, porque o H2O tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Outro exemplinho que eu vou ter, H2SO4. Eu vou ter três tipos de átomos. Eu tenho dois átomos de hidrogênio, tenho um átomo de enxofre e tenho quatro átomos de oxigênio. Isso aqui tudo é substância pura composta, certo? Aí a gente agora vai para o gráfico, que trata só sobre substância pura, apenas substância pura. Nesse gráfico, observe que nesse gráfico ele vai ter algumas partes constantes, certo? Ele vai ter algumas partes que vai ficar constante. Então, observe que desse pontinho daqui para esse ponto, o gráfico ele se mantém uma reta constante, tá ok? Observe também que desse ponto para esse outro ponto, o gráfico mantém uma reta constante. Nessas retas, vai ocorrer a mudança de fase. Nessas retas, certo? Exemplo aqui, vai estar ocorrendo a fusão. O que seria a fusão? A fusão nada mais é do que a passagem do estado sólido para o estado líquido. Logo, antes desse pontinho aqui, eu vou ter o estado sólido. Eu vou ter apenas o estado sólido. Passou pela fusão, eu já vou ter o estado líquido da minha substância. O estado líquido
da minha substância. Tá ok? Depois, fusão, líquido, vem o estado de vaporização. Certo? O que seria a vaporização? A passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, nesse ponto aqui, ó, aqui eu vou ter o estado gasoso. Nesse ponto. Tá ok? Então, o que acontece? Antes da fusão, eu sempre tenho o estado sólido. Aqui ocorre a fusão. Fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, durante a fusão, na realidade, eu tenho duas fases. A fase sólida e a fase líquida, certo? Por quê? Exemplo, um gelo não se transforma em líquido no piscar de olho, não é isso? Um gelo, ele vai se derretendo aos poucos. Quando a temperatura de fusão da água atingir 0 graus Celsius, esse gelo ele vai se transformando em líquido, não é isso? Aos pouquinhos, não é isso? É por isso que durante a fusão, durante a temperatura de fusão da água, que é 0 graus Celsius, eu vou ter as duas fases, sólida mais a fase líquida. Passou dessa fusão, eu vou ter o estado líquido, completamente líquido, tá ok? O líquido, ele começa a absorver calor do meio ambiente. Ele vai absorvendo calor, absorvendo, até atingir a temperatura de vaporização. No caso da água, 100 graus Celsius, certo? Quando ele atinge a temperatura de vaporização, a água, que é 100 graus Celsius, ela vai se transformar no estado gasoso, tá ok? Então, no caso, durante a vaporização, eu também vou ter duas fases, a fase líquida e a fase gasosa, certo? Em qualquer mudança de fase, em qualquer substância pura, eu sempre vou ter esse gráfico, certo? Eu sempre vou ter o gráfico, onde o gráfico vai ser bem específico. Esse gráfico vai determinar a fusão, vai determinar a vaporização, vai me expor também o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Isso para um gráfico de substância pura, tá ok? Lembrando que durante a mudança de fase, a fusão, eu vou ter dois estados físicos da matéria. Durante a mudança de fase, vaporização, eu vou ter dois estados físicos da matéria, o líquido e o gasoso, certo? Então, o que é que eu quero anotar aqui de IPC? Importante pra caramba. O que é que eu quero anotar? Certo? Que toda mudança de fase, em toda e qualquer mudança de fase, certo? A temperatura sempre vai estar constante e eu sempre vou ter dois estados físicos da matéria, tá ok? Então vamos anotar aqui, ó, toda mudança de fase, a temperatura sempre será constante, e apresenta dois estados da matéria. Certo? Em toda mudança de fase, a temperatura sempre será constante e apresenta dois estados da matéria, certo? Temperatura aqui no caso dessa substância, 15 graus. Temperatura aqui também 15 graus, certo? E a mudança de fase aqui, como é a fusão, o estado sólido e o estado líquido. Duas fases na mudança de fase, no caso da fusão, certo? Numa mudança de fase, vaporização, eu tenho dois estados físicos da matéria, o líquido e o gasoso, tá ok? Tá aí um exemplo de substância pura. Vamos para a mistura. No caso da mistura, como eu já disse, é a união de duas ou mais substâncias, certo? Uma substância pura, exemplo, em um recipiente eu tenho apenas água. A partir do momento que eu boto água mais açúcar, eu vou ter uma mistura, não é isso? Dentro do recipiente eu tenho apenas água. A partir do momento que eu boto água mais o sal, eu vou ter uma mistura, certinho? Então a mistura, tá aí, é formada por duas
por duas substâncias, formada por duas substâncias diferentes. Formada por duas substâncias diferentes. Exemplo que eu vou ter, H2O, a água, mais o NaCl. O NaCl é o sal de cozinha, o sal que a gente encontra na nossa cozinha, certo? O sal comum, certo? Classificação, a gente vai ter homogênea. Classificação, mistura homogênea. O que seria uma mistura homogênea? O que seria uma mistura heterogênea? Mistura homogênea nada mais é do que aquela mistura que vai ter uma única fase. Um exemplo, se eu pegar água e um pouquinho de sal, uma pitadazinha de sal, o sal com certeza vai se misturar com a água. Então eu vou ter uma única fase, não é isso? Agora, se eu pegar água e açúcar, a água vai se misturar com açúcar, logicamente. Então eu vou ter uma única fase. Lembrando que é apenas um pouquinho de açúcar em uma quantidade de água, certo? Vai ter uma mistura homogênea. A partir do momento que eu pego água e óleo, se eu pegar água e óleo, nesse caso, a água não se mistura com óleo. Aí eu vou ter uma mistura heterogênea, eu vou ter duas fases, certinho? Então, a mistura homogênea, bota aí, ó, apresenta uma única fase. Apresenta uma única fase. Exemplo que eu tenho, eu tenho água mais o sal, água mais sal. É uma mistura homogênea, porque os dois se misturam com muita facilidade, certo? Mistura heterogênea, anota aí, ó, apresenta duas ou mais fases. Exemplo que eu vou ter, água mais óleo. Água mais óleo não se misturam. Exemplo em um recipiente, se eu for colocar isso aqui dentro de um recipiente, como é que vai ficar? Um exemplo aqui. Se eu botar isso aqui no recipiente, eu vou observar que ele vai fazer isso aqui, ó. Vou observar que ele vai fazer isso, ó. Certo? No caso aí, eu vou ter a água e o óleo. A água, com certeza, vai ficar em uma região mais abaixo, certo? A água vai ficar mais abaixo e o óleo, ele vai ficar aqui em cima, o óleo, certo? Porque ambos não se misturam. Então, nesse caso, eu vou ter uma mistura heterogênea, altamente visível, certo? Tranquilo? Vamos para o gráfico. No caso do gráfico, observe que o gráfico de uma mistura, pode observar que o gráfico ele segue uma sequência. Ele tem uma certa dobrazinha aqui, ó, certo? Mas ele não mantém constante, em ponto nenhum, no gráfico de uma mistura, certo? No gráfico da substância pura, observe que ele mantém uma certa temperatura constante. Ele sempre mantém uma certa temperatura constante. A mistura, fazendo comparativo, ela sempre vai subindo, ó, ela não para em canto nenhum. Então, ela não tem, em hipótese alguma, temperatura constante. Então, no gráfico de uma mistura, eu não tenho como determinar onde essa temperatura está constante, muito menos onde eu vou ter uma mudança de fase. Não dá para determinar isso, certo? Então, no gráfico de uma mistura, a temperatura sempre varia. Então, anota isso aí, ó. O gráfico de uma mistura apresenta temperatura de fusão e ebulição variável. Apresenta temperatura de fusão e ebulição variável. Lembrando que a fusão é quando o camarada se transforma do sólido para o líquido, certo? Sólido para o líquido. Sólido para o líquido, certo? E a ebulição ou vaporização,
tanto faz ebulição como vaporização, certo? É a passagem do estado líquido, para o gasoso, certo? Estado gasoso, ok?